Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. E hoje, no programa de hoje, vamos falar de um tema muito pouco abordado, que é o luto gestacional no homem. Olá, Eduardo, boa tarde. Eduardo, está aí, desse lado? Despedite. Sim, estamos aqui, eu e o Bruno. Olá, Eduardo. Olá. Falava-lhe Estamos a falar em linhas diferentes. Estava a falar-lhe do luto gestacional no homem. Os homens também sentem a perda gestacional? Isto também é quase... é duro. Claro que sentem. Os homens têm lágrimas com cloreto de sódio também. Comovem-se, sentem, fazem processos de gravidez muito bonitos. É uma coisa de que não se fala, mas fazem processos de gravidez muito bonitos. Fantasiam os bebés como uma mulher fantasia. Em algumas circunstâncias, até de uma maneira muito, muito terna, digo eu, chegam a descrever movimentos fetais, ou seja, estão tão sintonizados com aquela gravidez que, de alguma forma, vivem no próprio corpo. E é muito curioso observar que durante a gravidez têm tendência às vezes a ficar com os cantos mais arredondados, ganham peso e tudo, e na altura de parto, em algumas circunstâncias, registram às vezes cólicas renais, que são episódios que muitas vezes acontecem. E, portanto, os homens engravidam, não se fala disto, às vezes fala-se com um grande pudor. Não percebo muito bem porque engravidam, claro. E o grande desafio de uma gravidez é, de facto, dois processos psicológicos de gravidez que naturalmente são feitos de maneira diferente, porque são duas pessoas diferentes, com referências muito distintas, etc. É suposto que se encontrem em algum lugar, sendo certo que às vezes há homens que engravidam muito mais depressa num plano mental do que as próprias grávidas, que estão grávidas no útero, mas que em algumas circunstâncias tardam a aceitar ou a acolher a gravidez da mesma forma como o homem. E, portanto, quando existe uma perda gestacional, ao contrário daquilo que nós vamos ouvindo, naquelas histórias mais popularuchas, digo eu, de uma interrupção da gravidez que foi desencadeada e que o pai do bebê se afastou completamente do processo, como de facto acontece em algumas circunstâncias, a maior parte dos homens vive todo este processo de uma ponta à outra, e quando há uma perda gestacional, os homens deprimem-se igualmente, deprimem-se com essa perda e fala-se muito pouco disso. Compreensivelmente está a falar-se cada vez mais daquilo que é o impacto de uma perda gestacional numa mãe, e é um impacto brutal, até porque todo o processo que conduz à expulsão do embrião é um processo de uma dureza muito, muito grande, uma dureza física, já nem falo da dureza psicológica que isso tudo representa, mas realmente em relação ao homem parte-se do pressuposto que isto lhe passa um bocadinho ao lado e que no dia a seguir está pronto para ir trabalhar como se nada fosse, o que não é verdade. Portanto, deprimem-se muito, sentem uma perda de uma forma às vezes mais profunda até do que algumas mais, e acho que é a altura de nós começarmos a falar disto
com toda a clareza, porque é assim que se passa. O Eduardo usou a expressão deprimem-se igualmente. E isto significa que também se deprimem ou que se deprimem da mesma forma? Vivem este luto, a perda gestacional, da mesma forma que as mulheres? Ou há diferenças? Há as diferenças que decorrem do perfil de personalidade daquelas pessoas. Não necessariamente ou não principalmente pelo facto de serem homens ou mulheres? Não. Com esta diferença. Evidentemente que o processo que leva à expulsão de um embrião ou de um feto é um processo muito, muito duro. Só quem nunca passou por uma consulta de obstetrícia, onde se entra na esperança de se ouvir os batimentos cardíacos do bebê, de se descobrir mais uma curvatura no nariz para se disputar depois as parecenças entre a mãe e o pai e tudo mais. E de repente se sofre um choque tremendo de não se ouvir o coração e, portanto, de se perceber que o bebê está lá, mas entretanto faleceu in utero. Só quem não entende isso é que depois não consegue perceber o impacto que isto representa. Portanto, deprimem-se muito, muito duramente. Claro que depois há o processo obstétrico de expulsar aquele embrião ou aquele feto que, volto a dizer, numa mulher é de uma dureza física muito maior do que pode parecer, e que no homem tem fundamentalmente a componente psicológica que desencadeia em muitos deles um abatimento terrível, porque, em boa verdade, estavam a fantasiar um bebê, já eram um bocadinho pais daquele bebê e de repente ele morreu antes de nascer. Ambos perdem um filho. Eduardo, hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, continua a escrever-nos sempre para eduardosá@observador.pt e ouvir-nos, claro, em podcast. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.